Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a DJ Fátima Noese. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui representando os DJs, principalmente as DJs. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalho como DJ tem 5 anos, desde 2015. E desde 2015 que eu estudo a cultura hip hop. Na verdade, eu estudo a cultura hip hop há mais tempo, desde 2009. Mas desde 2015 eu estudo esse elemento que é o DJ, que é um elemento fundamental dentro da cultura, né? Como a gente sabe, a cultura hip hop surgiu da necessidade de fazer uma festa e desde o começo dessas manifestações, por volta de 1973, os DJs fazem um papel muito importante, né? Que é de elevação da cultura, e somos um dos elementos principais e um dos primeiros elementos junto com o grafite. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dos DJs e algumas técnicas, uma introdução mesmo sobre mixagem e algumas coisas que são necessárias para se começar como DJ. Como eu disse, né, no começo da cultura hip hop, a gente teve um papel fundamental e muito do que a gente tem hoje é graças aos sound systems e aos selectas, né, que tem que vem da cultura jamaicana e que como o hip hop tem essa influência, a gente também trouxe, né, algumas coisas dessa cultura. O que a gente tem aqui são um par de toca-disco e um mixer, que é basicamente todos os equipamentos que remetem aos DJs têm esse layout, vamos dizer assim. Desde os softwares, que são os programas de computadores, as controladoras, que são equipamentos um pouco menores do que esses, um pouco mais práticos e são mais atuais, né, do que os toca-discos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre elas. E primeiro eu vou falar um pouco sobre essa belezura aqui, que são os toca-discos. No começo, né, quando a cultura se iniciou e os DJs iniciaram algumas técnicas, os toca-discos eram de correia e a partir de uma experimentação, né, de riscar, de colocar a mão no disco, né, de fazer essa manipulação do som, surgiram algumas coisas, algumas técnicas como o scratch, que significa arranhar. O disco usado, né, antigamente para tocar e para fazer samples e as manipulações era diferente desse aqui. O disco era esses discos analógicos, como esse aqui do Djavan, que tem a música gravada, né, nos sulcos dos vinis, que são umas rachadurinhas que tem aqui. E aí tem as faixas, e aí para você mudar as faixas você vai manipulando a agulha. E é isso. Nesse vinil analógico, são os vinis, né, utilizados para discotecagem analógica com os toca-discos, tem as músicas gravadas aqui nesses sulcos. Já esse vinil que eu estou usando aqui, ele é um vinil da Serato, que é um software usado para discotecagem. E essa tecnologia uma coisa que é interessante é que ao invés da música gravada aqui nesse vinil, ele também tem as rachaduras que esse vinil analógico tem. Só que ao invés da música gravada, ele tem um sinal. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Nele todo tem esse sinal. É apenas isso. Que é o quê? Um sinal digital que a agulha lê e o mixer faz a conexão, né, entre o software, que é o Serato que eu uso, e a agulha, e aí transfere por meio de sinal a música que eu estou usando no computador na verdade a agulha lê, né, esse sinal e lê a música
é como se fosse... É basicamente a mesma função, né? Quando a gente coloca a agulha no disco, ele vai girando e vai lendo a música. Só que ao invés, nesse disco timecode, ao invés da música gravada, tem esse sinalzinho. E essa tecnologia, timecode, facilitou demais a vida dos DJs, porque a gente, né, antigamente, eu nunca toquei com um disco analógico, mas desde o início, para se tocar numa festa, as pessoas tinham que carregar aquele tanto de disco, né, fazer a seleção em casa e tal, mas na hora de apresentar tem que carregar aquele tanto de disco. E essa tecnologia facilitou porque as músicas ficam dentro do computador mesmo, e a gente, inclusive o computador era um acessório que os DJs de antes não precisavam ter. Na verdade, né, como a tecnologia foi avançando e tal, os DJs, a gente tem a possibilidade de não levar os discos quando a gente vai tocar. Mas também existem os DJs que gostam os DJs roots, né, que a gente fala, que gostam de levar os discos e tem esse charme todo, né, da coisa mais original possível. Porém, essa tecnologia ajudou muito e ainda ajuda, inclusive cada vez, né, como as coisas acontecem muito rápido, cada vez mais as coisas têm ficado mais práticas. Inclusive, como eu mencionei, tem pessoas, como os equipamentos são muito caros, um par de toca-disco é muito caro, um mixer muito bom com todos os recursos possíveis é muito caro também. Então surgiram aí também as controladoras. Vou pedir a galera para colocar uma imagem aqui para vocês, que vocês vão ver que é basicamente o layout da controladora, basicamente 2 decks, né, que são os dois lados, e um mixer no meio, uma parte que imita um mixer. E as funções são basicamente as mesmas, assim, né? Você carrega a música de um lado, você carrega a outra música do outro, e aí tem o fader, que é esse passador, né? É o botãozinho que faz a música para passar de um lado para o outro, tem os volumes de cada lado, e aí a gente pode também mexer nas frequências altas, média e agudo, mexer nas frequências altas, médias e graves, e em alguns efeitos também. Alguns mixers e algumas controladoras possibilitam colocar alguns efeitos na música também. Além do Serato, existem outros softwares também para discotecagem. Tem o Traktor, Virtual DJ, Rekordbox, várias opções para quem quer iniciar aí, como DJ. Inclusive eu indico muito, eu comecei com um Virtual DJ que é praticamente igual ao Serato, né, no layout, e as configurações básicas também são. Todos esses softwares que eu falei têm as mesmas configurações básicas, que realmente imitam dois toca-discos e um mixer, e também tem alguns defeitos. E para quem está iniciando, eu indico muito o Virtual DJ, que é um software gratuito. Então vocês podem baixar e fuçar, descobrir as coisas, como funciona, e à medida que forem estudando e aprimorando, tem esses outros softwares pagos. Na verdade, o Virtual DJ também tem algumas versões pagas, mas para quem está iniciando, existe essa opção de software gratuito. Então, depois dessa introdução para vocês, eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas de mixagem que são necessárias para quando a gente está tocando, a gente virar as músicas e fazer nosso trabalho de uma forma harmoniosa, né? Sem que uma música pare e a outra comece, ou sem deixar um vácuo, né, entre as músicas, e também fazendo essas transições um pouco mais leves. Uma das coisas que é necessário, primeiramente, antes de tudo, dentro da discotecagem, é saber contar. Por incrível que pareça, muita gente perde um pouco o tempo
quando tá contando. Então a gente vai fazer um exercício aqui, primeiro de contagem, para ver se a gente consegue contar no tempo, e eu vou exemplificar aqui para vocês. Ó, a música vai começar e aí nós vamos contar junto com ela e tentar entender em que momento que entra o bumbo, que é aquele punch mais forte, né? Geralmente, como a gente está falando de rap, né? Da cultura hip hop e as suas vertentes dentro do rap, assim, a música geralmente começa com o bumbo, que é esse punch. Então nós vamos começar a contar e a tentar perceber onde que entra o bumbo e onde que entra a caixa, que são os elementos fundamentais para a gente descobrir a marcação de uma música, descobrir também e tentar pensar em que momento a gente vai entrar com a outra música. Então vamos lá. Ó. Quarto tempo nessa música, e geralmente primeiro, antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar uma coisa que é praticamente um consenso dentro do rap, assim, que as músicas são feitas num compasso quaternário. O que é um compasso quaternário? Ela a pulsação da música é dividida em 4 tempos. O primeiro tempo geralmente é o tempo mais forte, que é o tempo que inicia. O segundo tempo, na verdade não, falei errado, na verdade, o compasso quaternário, o que significa? Que existem 4 pulsações dentro de um compasso. Entenderam mais ou menos? Vou contar aqui com vocês para entender. 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3. Tá vendo? E geralmente a caixa fica no segundo e no quarto tempo. Vamos perceber. Fácil, né? Eu acho que o principal da gente entender a música é escutar e tentar internalizar os tempos e os elementos que ela tem, tentar perceber quais são esses elementos, onde que eles entram, e aí fica mais fácil de você conseguir fazer essas transições. Eu vou deixar aqui mais um tempinho, e aí nós vamos praticar agora o back to back, que é a técnica que eu fiz no início do vídeo, que significa o quê? Você começa a música de um lado e passa ela para o outro lado, a mesma música. Você carrega a mesma música nos 2 decks, que é um lado e o outro lado, o lado A e o lado B, e você manipula a mesma música dos 2 lados, tentando dar uma continuidade nela. Por exemplo, aqui ó, vou colocar a música do começo e a mesma música está carregada aqui do outro lado. E aí eu vou contar 4 tempos e vou transferir para o outro lado. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Eu tô fazendo de 4
tem 4 tempos, mas o back-to-back, ele é o nome da técnica em si. Então eu posso fazer contando 2 tempos, 4 tempos, 8 tempos, 16 tempos, o tanto de tempo que eu quiser, só que é isso, passando a mesma música para os dois lados. E tentando, né, criar uma nova batida ou experimentando mesmo algumas coisas dentro dessa música. Então, eu vou treinar aqui, vou começar fazendo 16 tempos e aí eu vou diminuindo e vou contando para vocês entenderem também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, agora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? E aí eu posso brincar diminuindo o tempo. Como essa música é muito reta, ela não tem muitas modificações nessa introdução, às vezes não fica tão perceptível que mudou. Isso é uma coisa boa, pode ser também a sua intenção. Mas aí você decide também quanto tempo que você quer mudar e tal. O que eu tô fazendo aqui é basicamente, eu solto a música de um lado e deixo o fader, o crossfader, que é essa negocinho aqui de mudar, de transitar a música de um lado pro outro. Então aqui ó, eu seguro, eu tô fazendo essa técnica no toca-disco. Se você tem uma controladora, também tem como fazer, só que você vai ter que ficar de olho no notebook, né, no seu computador ali na marcação que você fez. Eu faço uma marcação no primeiro tempo da música, que aí eu consigo voltar nela. E também no toca-disco, nesse disco aqui, eu faço essa marcação aqui, né, no meio-dia do disco, que é aqui assim, para eu ter uma referência. Então eu coloco aqui o início da música e aí ele vai girando, né? E eu sei quando eu voltar, onde que eu tenho que parar. Na controladora, você pode fazer a mesma coisa, só que como algumas não rodam prato, você tem que ficar de olho no computador. Mas aí o que você pode fazer é contar quantas vezes o prato girou, né, mentalmente, porque na verdade ele não roda. Em algumas controladoras ele não roda, mas você pode contar ali o tempo. Por exemplo, vou colocar aqui esse lado que não tem marcação. Vamos supor que é a controladora, né? E aí você vai segurar, né, o prato. Pode fazer um scratch, que é arranhar desse jeito. Para começar, você pode, inclusive, eu indico que quando você vai começar alguma música, você está tocando alguma música e você vai transitar, você faz aqui ó, um scratch para contar a sua entrada, onde você vai entrar. Por exemplo, eu vou deixar aqui, a música tá rolando. E aí ó, enquanto isso, eu marquei aqui no começo, mas eu tô aqui ó, com essa mão no ritmo, inclusive ajuda a pensar quando que você vai entrar, mas eu tô aqui ó, se eu abrir o fader, vocês vão escutar. Entendeu? Estou escutando a outra música e já pensando aqui, tentando pensar a minha entrada. Então vamos lá. Se eu vou entrar, eu posso contar. 8 e foi. Entenderam? Então, essa é uma das técnicas que eu gosto de usar e muita gente
gente usa para fazer transição de música, que é contar, e enquanto isso você acompanha ali no outro deck com a mão, tentando contar e fazendo ali um scratch. Na controladora é a mesma coisa, você vai lá e conta e entra na hora que você achar. Um acessório muito importante é o fone de ouvido. Eu não estou usando aqui porque inclusive eu estou conversando com vocês e eu também já sei, tenho essa marcação aqui no disco para me orientar. Mas quem ainda não consegue fazer isso, coloca o fone, conecta o fone e fica escutando a música lá no software que você tiver, ele vai te dar a opção de selecionar, né? Tem o desenho de um fonezinho e você seleciona o lado que você quer escutar e fica escutando a música que está saindo, que é a música que as pessoas estão ouvindo, e a música que você vai colocar ainda. Isso ajuda muito a manter, né, uma harmonia entre a próxima música e a música que você está tocando e não ficar muito desencontrado. Como eu estava falando do back-to-back, voltando ao back-to-back. Essa é uma outra forma de você fazer uma transição de música ou de, por exemplo, você está lá achando a música muito simples, tá? Não quero só tocar a música, eu quero fazer alguma brincadeira ali com a música. Aí você pode fazer isso que eu ensinei aqui, que é colocar a mesma música nos dois lados e ir brincando de passar os lados. Inclusive a galera que faz o turntablism, que tipo, são manipulações, né, scratches e coisas performáticas durante a discotecagem. As pessoas usam muito isso, os back-to-back, faz uma gracinha e dá a volta assim, passa debaixo da perna. Eu não consigo passar aqui porque eu sou muito baixinha, por enquanto essa mesa aí tá me desfavorecendo. Mas isso é uma coisa muito utilizada para fazer performance. Inclusive, se você fizer quando você estiver tocando, a galera vai ficar assim, nossa, aquela pessoa ali entende do assunto. Outra coisa, uma coisa muito importante para quando você está mixando duas músicas diferentes é você escutar. É o que eu acabei de falar. Você escuta a música que está com o fone, né? Tem essa opção de você escutar o que está saindo e escutar o que você vai tocar. E para você fazer, né, uma transição de uma música para outra de uma forma legal, sem ficar muito descompensado, você utiliza o fone e também essa técnica que eu falei de ir contando aqui, ó. A música tá lá, você tá escutando a outra música. E aí, beleza, você acertou o tempo das duas, aí você vai lá e começa a contar aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Tá difícil aqui achar. Vamos ver. Aí eu fiz aqui, ó. Eu seleciono o começo da música, tenho como referência a minha marcação, e aí soltei a música. E aqui, ó, já tô com a outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vou fazer de novo, voltando naquela. Vou fazer agora com o fader aberto. Então agora, utilizando o fone, eu vou escutar a música que eu quero. Eu selecionei 2 músicas com o mesmo BPM. O que é o BPM? São as batidas por minuto da música. O rap geralmente tá ali entre os 90, 80 e poucos. Quando é mais low, assim, mais de boa, tá aí entre 80 e poucos a 90, 96. Tem outro exemplo também, é o funk carioca, né? Dos anos, sem ser o funk 150, geralmente o BPM é 130, que é o funk mais dançadinho, de boa, e o mais aceleradão, né, que para dançar geralmente os passinhos e tal, é 150 BPM, que é um pouco mais acelerado que o 130. Então eu selecionei aqui 2 músicas. Isso aqui, gente, é basicamente uma introdução, né? Porque tem muito mais coisa que eu poderia mostrar aqui, mas eu acho que o básico do básico são essas coisas. Isso que vocês já podem estudar muito. Isso aqui tem muito valor dentro, né, do nosso trabalho. Essas são técnicas básicas que vocês já podem estudar. E aí a partir disso, vocês vão desenvolvendo outras técnicas. Tem milhões de técnicas que vocês podem usar. E também a internet está aí, tem muita coisa online que a gente pode estudar e também podem me procurar qualquer coisa. Eu também faço parte de um coletivo que chama Bronca, e a gente dá uma oficina de DJ, principalmente para mulheres e pessoas LGBT. Então, se vocês quiserem me procurar e procurar a gente para a gente dar essa oficina, a gente está pensando em algumas ações aí para poder passar esse conteúdo para mais pessoas. Mas voltando aqui, rapidamente eu vou mostrar para vocês uma forma de transitar entre 2 músicas com BPM parecido, com a ajuda do fone, e fazer uma transição não muito bruta. E ainda por cima, usando aquela contagem que eu mostrei para vocês. Então eu vou aqui colocar uma música em cada lado. E aí, vou sentir a música. E aí eu selecionei uma outra estando do outro lado. Eu vou abrir aqui, vou abrir o fader para vocês escutarem, mas geralmente antes de entrar eu não abro, mas é só para vocês verem que eu tô contando. 5, 6, 7. Agora eu vou contar para virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? As músicas têm praticamente o mesmo BPM, que é 92 BPMs. E geralmente eu indico que vocês procurem, né, quando vocês vão fazer essas mixagens, que é misturar as músicas, tentem, né, de início procurar músicas que tenham BPM parecido. O próprio software te fala qual que é o BPM da música. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês essa microaula, esse workshop de introdução.
Tem muito mais coisa que vocês podem estar buscando aí na internet. Isso aqui é pouco no meio, né, das técnicas de mixagem, mas são algumas coisas que eu gosto, né, e que eu ensino nas oficinas. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estar assistindo esse vídeo e valeu, até a próxima.